Vamos. Eu preciso explicar um pouquinho o contexto do livro de Esdras. Esdras e Neemias são livros próximos. Na verdade, foram contemporâneos. Esdras, 458 a.C., Neemias, 444 a.C. Então, eles foram contemporâneos. E viveram num tempo de exílio. Esdras se constituiu, houve um período na história do povo de Deus, onde, por causa do pecado, foram exilados na Babilônia, e ao que tudo indica, Esdras foi quem liderou uma primeira leva de pessoas outrora cativas e que voltaram de Babilônia, e aliás esse é o título do capítulo de número 8. E esse retorno, o cativeiro foi profetizado, não é? Do que o povo viveu, os profetas já tinham anunciado que isso aconteceria como sinal, como resultado do pecado. Pecado sempre tem consequência. A gente é seduzido a pecar, somos envolvidos, né? Domingo passado eu falei aqui do engano do pecado, e a sedução do pecado, ela é acompanhada, é regada por esse ingrediente, que é exatamente nos impedir de perceber que pecado tem consequência. Mais dia menos dia a conta chega, não há nada que seja feito em oculto que um dia não seja revelado. Por isso que a gente não precisa correr atrás de ninguém, policiar a vida de ninguém. Quem faz essa revelação é o Espírito Santo de Deus, né? E a história do povo de Israel mostra isso. Às vezes a gente convive com o pecado, o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque fala mesmo, mostra de alguma forma, gera desconforto quando a gente está trilhando um caminho que não é o melhor. A gente tem aquele desconforto, e é a ação do Espírito Santo de Deus, e às vezes a gente fica cego porque o pecado cega, a gente perde a sensibilidade porque o pecado tira a sensibilidade, a gente perde a perspectiva de futuro porque o pecado faz isso, a gente perde a noção das consequências, a gente vai ficando insensível, vai ficando duro, até que um dia o pecado vem à tona, e aí as consequências, que são muitas vezes maiores do que os possíveis prazeres que o pecado eventualmente vem a trazer, que dá prazer muitas vezes pecar, certamente que dá, mas as consequências são maiores do que aquilo que a gente chamaria de eventual prazer. Então a história do povo de Israel é marcada exatamente por isso. Foram levados cativos, houve consequência, foram subjugados, os profetas anunciaram, não quiseram ouvir, e agora, eu estou tentando resumir, Esdras está voltando com uma primeira leva, e aí no capítulo 8 a gente tem a lista dessa primeira leva de pessoas que voltaram com ele. E toda viagem naquela época era cercada de riscos. Viajar ao tempo em que Esdras escreve o que está escrito aqui, essa trajetória, essa caminhada, esse deslocamento de Babilônia voltando para Jerusalém, era uma trajetória extremamente perigosa, porque era um tempo de nomadismo, isto é, de passar por povos belicosos, atravessar regiões com a presença de povos nômades, que aprisionavam, que matavam para saquear. Ainda hoje a gente vê isso em escala menor, não é? Em escala menor, algumas regiões do Oriente, onde o percurso ele precisa ser feito com um grande contingente de pessoas, porque há o risco de assalto,
Eu diria que o paralelo disso, em escala menor, é o que acontece no Brasil. Se você faz uma viagem em algumas estradas em direção ao Nordeste, só em comboio. Aliás, eu ouvi de uma convenção batista que houve em um dos estados do Nordeste, e lá naquela convenção a orientação foi dada de que os ônibus no seu regresso viessem em comboio, porque são estradas muito longas, sem povoados próximos, e muitas vezes os assaltantes que interrompiam a viagem faziam uma limpeza no ônibus, e vários foram assaltados. Então a orientação que se deu naquela convenção é de que os ônibus saíssem em caravana para dificultar a ação dos inimigos, e era mais ou menos isso que acontecia ao tempo de Esdras. Como fazer uma viagem dessas? E ele tinha convicção de que Deus estaria à frente. Ora, se Esdras tinha convicção de que Deus guardaria o povo na sua viagem, na sua saída da Babilônia, voltando para Jerusalém, como conciliar essa convicção e, ao mesmo tempo, pedir uma escolta militar? E é exatamente isso que eu quero ler no verso 21 ao verso 23. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda, porque essa viagem era uma viagem não turística, era uma viagem que significava uma mudança. Então era uma viagem onde as pessoas carregavam na bagagem todos os seus bens, todas as suas conquistas, tudo aquilo que ao longo de anos, mesmo no cativeiro, puderam somar. Então era a sua mudança. No verso de número 22, pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu as nossas orações. A convicção de Esdras é de que ele até poderia pedir o apoio militar, uma escolta militar, mas ele, diz o texto, sentiu-se envergonhado, porque disse: Deus vai cuidar de nós. Isso chama-se fé. Isso chama-se fé. Não significa dizer que pela fé nós vamos nos tornar imprudentes, viajar para determinados lugares perigosos sem necessidade. No caso dele, era uma necessidade. Não faz sentido, por exemplo, você ir a determinados lugares de grande periculosidade sem necessidade, não é? Sem um motivo que justifique fazer uma viagem para aquele lugar, naquela hora, naquele momento, naquele dia. Isso chama-se imprudência. Se você pode ir em outro dia, em outra hora, e de preferência acompanhado, isso chama-se prudência. No caso de Esdras, não era imprudência, porque era uma viagem necessária, não havia como minimizar os riscos, não havia como ter uma outra trajetória que pudesse colocar os possíveis ladrões, saqueadores de lado, porque qualquer trajetória naquela época implicava em risco. Por isso que ele disse
que sentiu vergonha de pedir uma escolta, porque ele disse para o rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Irmãos, ou isto que está aqui é um princípio, uma verdade, ou é uma mentira. Ou isto que está aqui é um princípio que se eterniza, ou é alguma coisa que só tinha validade para aquela época e para aquelas pessoas. Se é uma afirmação que só tinha validade para aquela época e para aquelas pessoas, então a gente está diante de um texto que não tem eficácia para nós hoje. No entanto, o texto não trata de uma palavra que é ocasional, isto é, para aquela ocasião. O texto não trata de uma palavra que é para aquela época, que é para aquele povo. Nós estamos diante de um princípio. Portanto, se é princípio, é válido para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E o princípio é este: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Amém, igreja? Isso é um princípio. Quando a gente busca Deus, e busca de verdade, cada um aqui sabe quando está buscando com inteireza de coração, ou quando está buscando mecanicamente, sem que o coração esteja no projeto de buscar realmente ao Senhor. Cada um de nós aqui sabe. Eu não estou me referindo àquelas orações com fraseados bonitos. Eu não estou me referindo àquelas orações que mais parecem um compêndio de teologia, como quem quer ensinar a Bíblia para Deus. Eu estou me referindo àquela oração, àquela súplica que brota, que nasce de um coração sincero. Tem consonância com o que Jeremias disse, Deus através dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, buscar a Deus é algo profundo, não tem a ver com intensidade de voz, não tem a ver com gritar, não tem a ver com chorar, não tem a ver com silêncio. Essas são expressões que, na verdade, não definem a intensidade da busca. Você pode estar buscando a Deus com profundidade de coração, sem que você derrame uma lágrima. Você pode estar buscando a Deus com profundidade de coração, sem que você dê um grito sequer. Mas você pode estar buscando a Deus também com profundidade de coração, sem que as palavras saiam e os seus olhos e a sua face são banhados por lágrimas. Você pode estar buscando a Deus com intensidade de coração e você também reproduzir isso na intensidade da sua voz. O que eu quero dizer é que esses elementos percebidos pela audição e pela visão não definem a intensidade do coração. E é exatamente ali, nesse ambiente íntimo, onde Deus olha. É para aí que Ele está vendo, para dentro do coração. Então Esdras diz, esse princípio, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Você crê nisso? Você crê que isso é uma verdade, é um princípio que se aplica à nossa vida, que você pode se apropriar dele? Às vezes, irmãos, a gente vive de experiências de fé que outros tiveram, o que é uma grande pena. Há muito tempo eu tenho aprendido a orar dizendo: Deus, tudo aquilo que está na Tua palavra que é possível que eu experimente, eu quero experimentar.
Quero experimentar. Porque às vezes a nossa mente ela fica limitada, quer pelo tradicionalismo, que é diferente de tradição. Charles Swindoll faz uma diferença muito grande, tradicionalismo e tradição. Tradição, ele diz que é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Às vezes a gente é amarrado por um tradicionalismo que faz com que creiamos que Deus opera hoje como operava no passado, mas que não é bem assim. É como se Deus operava no passado, mas no tempo presente as coisas mudaram, os tempos mudaram. E a gente perde de experimentar um Deus de perto, um Deus que ouve a oração, que está atento à sua súplica. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. E olha o verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. O que é que ele fez? E ele atendeu as nossas orações. Você já me ouviu falar aqui dessa experiência simples de você orar pedindo a Deus uma vaga de estacionamento? Você já me ouviu? Dia desse a gente estava em Volta Redonda, a Sara viu. E eu fiz uma oração. Eu não falo inglês assim fluentemente, dá para o gasto, dá para eu me comunicar. E eu fiz uma oração em inglês, pedi a Deus uma vaga. Ela viu. Você lembra disso? Eu brinco com a Débora assim, quem é que faz? Eu ou você? Ela, você pode fazer. E quando eu terminei de orar em nome de Jesus, tinha um carrinho lá na frente já saindo. Você sabe que aquele time, aquele tempo que você não tem que acelerar, correr e fazer aquela coisa, sabe? Você vai tranquilamente, tinha um carrinho saindo. Aí eu disse, valeu, Senhor. Eu contei isso numa igreja, acho que foi a igreja do Fonseca, eu fui pregar, a Francimar foi junto, a Aniel foi junto, aí eu contei essa experiência, e o irmão amigo, muito querido, lá que estava lá naquela igreja, depois ele veio falar assim, pastor Celso, você sabe que eu nunca pedi isso a Deus? Eu pensava assim, tomara que eu tenha sorte de encontrar uma vaga. Eu falei assim, não, muda, querido, não é sorte não. Por que esperar sorte se você pode o quê? Orar. Agora, veja se o meu raciocínio é absurdo. O que é uma vaga de estacionamento? Hoje eu já vivi isso aqui na rua. Eu fui falar, dar entrevista na rádio, né? Rádio RBP, aí eu saí daqui e penso assim, vou chegar em cima da hora. Aí dei a volta no lugar onde costumeiramente eu paro o carro, aí não tinha. Aí eu fiz o quê? Opa, liguei o telefone vermelho. Aliás, tem uma canção que diz assim, o telefone do céu. Não tem uma coisa assim? É a oração. Quem é que conhece essa canção? O telefone do céu. O resto eu não sei. Olha, e essa canção de, né? Aí o que é que eu fiz? Telefone do céu. Deus, em nome de Jesus. Aí tinha uma vagazinha, gente, no lugar certinho, na sombra. Na sombra. Aí eu disse, valeu. Então eu contava isso naquela igreja, lá no Fonseca, o irmão veio, pastor Celso, às vezes saia e falava assim, tomara que eu tenha sorte de encontrar. Eu falei assim, irmão, faz o teste. Eu ainda não estive com esse irmão, mas quando eu estiver com ele, eu vou perguntar, e aí? Agora veja se o meu raciocínio é louco, é sem sentido. Ora, se numa coisa simples,
que não tem implicações na sociedade, na eternidade. Porque um estacionamento não tem implicações na eternidade, tem no tempo. Me permitiu parar à sombra e ir à rádio, dentro do tempo, mas não tem implicação na eternidade. Se Deus é capaz de ouvir uma oração por uma coisa simples, meu irmão, será que Ele se faz surdo naquelas questões que angustiam o nosso coração? Sim ou não? Está entendendo? Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Esdras disse: jejuamos, oramos, e o Senhor ouviu a nossa súplica, ouviu o nosso clamor. Lá no verso 31, diz assim, olha, então partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus diante de quem a gente vai orar nesse momento, já finalizando o culto. Quantos aqui têm uma grande luta que precisam da intervenção de Deus? Levante a mão, bem alto assim. Você tem? Vamos pedir juntos a Deus? Vamos pedir pela comunidade anglicana. Não sei se vocês ouviram ontem, domingo, um dos maiores pensadores no meio evangélico, Robson Cavalcante, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive privilégio de ouvir algumas preleções dele, tenho livros dele, li, que me ajudaram a entender a questão política de uma forma bíblica, de uma forma equilibrada. Domingo passado, gente, Robson Cavalcante, que é bispo da igreja anglicana, um filho de 19 anos, morando nos Estados Unidos, veio para o Brasil, porque estava sendo deportado lá nos Estados Unidos por causa das drogas, veio para o Brasil, domingo passado, discutiu com o pai, a filha adotiva, uma outra filha adotiva, viu quando ele amolava uma faca de tarde, discutiu com o pai, foi lá, esfaqueou Robson Cavalcante e matou o pai. A mãe foi tentar defender o marido e também esfaqueou a mãe e matou a mãe. E hoje eu abro lá meus e-mails e da comunidade evangélica, batista, e dizendo do luto, porque um dos grandes pensadores. Que tragédia, que tragédia. A maldição das drogas. Né? Alguém já leu alguma coisa de Robson Cavalcante? Já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar? Que tragédia. Então nós vamos orar para que Deus console a família, né? E orar pela sua vida também, irmão. E orar especialmente pela caminhada em favor da família. Eu quero mesmo pedir aos irmãos, eu vou ter a responsabilidade de pregar naquele domingo. Eu quero pedir muito que você me cerque com oração, porque é uma coisa única. Como eu disse, a nossa estimativa é em torno de, no mínimo, 10 mil pessoas na praça. Mas eu não estou preocupado com quantidade, não. Eu estou falando modestamente, porque da listagem, Renata, que eu tenho defasada, né? A minha listagem chegava a mais de 10 mil pessoas, contando os membros cujos líderes estavam aqui representados, né? Então, eu preciso muito que você me cubra com oração, para que realmente Deus se manifeste ali. Amém?